Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel e sejam todos muito bem-vindos a Space BVB. E bom, com um pouco de atraso, vamos conversar aí sobre Borussia Dortmund 4 mais 050, partida aí que ocorreu pela Bundesliga, uma excelente vitória do Borussia Dortmund, uma excelente atuação nos dois tempos, algo que a gente vinha cobrando há muito tempo e finalmente aconteceu. Uma vitória primordial para os aurinegros continuarem na luta pelo título. No momento em que venceu a partida, tinha diminuído a distância para a liderança para 3 pontos, porém o Bayern venceu na rodada também e a distância continua nos 6 pontos. Próxima rodada é Borussia Dortmund e RB Leipzig, partida fora de casa, e após esse jogo já teremos o Der Klassiker. Então é uma sequência dura para o Borussia Dortmund, que além do jogo contra o Leipzig tem a Atalanta pela Champions League. É uma sequência realmente muito decisiva e que o Borussia Dortmund precisa vencer esses jogos. E o que vem acontecendo recentemente nos deixa um pouco mais otimistas, já que contra o Wolfsburg na rodada passada a equipe teve um primeiro tempo excelente, em altíssimo nível. No segundo tempo caiu de desempenho, mas conseguiu a vitória no final do jogo. E agora contra o Mais 05 teve dois tempos excepcionais. Acredito que seja a primeira vez na temporada inteira que o Borussia Dortmund conseguiu terminar uma partida com 90 minutos jogando em alto nível, já que é uma equipe que vence bastante, vence muito, tanto que está em segundo lugar com uma campanha histórica até o momento na Bundesliga, e é um ótimo momento para minha cachorra latir, né? Muito bom. Mas é um momento muito bom, uma crescente do Borussia Dortmund e em uma fase realmente decisiva da temporada. Esses dois últimos jogos me deixam otimista para o que vem pela frente, algo que não acontecia há muito tempo. Eu falei num vídeo recente aqui no canal que eu não esperava nada do Borussia na Champions League, porém o que eu vi nessa partida contra o Mainz me deixou muito otimista. O primeiro tempo contra o Wolfsburg também foi a mesma coisa. Eu realmente estou muito empolgado e vamos falar do jogo em si. Eu não consegui assistir os primeiros 15 minutos da partida, peguei ali mais ou menos por volta de 16 minutos do primeiro tempo e eu fiquei impressionado, cara. Eu abri o... Deixa eu pegar o minuto dos gols aqui, ó. O primeiro gol. O primeiro e o segundo saiu com 10 e 15 minutos. Eu entrei no... Comecei a ver o jogo no replay do segundo gol e eu realmente fiquei surpreso. Eu abri a live do jogo e eu falei, caramba, 2-0. É algo que a gente nunca espera desse time do Kovac, né? Uma equipe que sofre, que pare as vitórias. E dessa vez não. Abriu 2-0 e uma equipe que demonstrou uma intensidade absurda na marcação, pressionando alto, o que a gente espera dessa equipe atuando dentro do Signal Iduna Park, botando 7, ou às vezes quase o time inteiro no meio campo de defesa do adversário, e a hora marcando o portador da bola, a hora apenas cercando e fechando os espaços, as linhas de marcação, né, as opções de passe do jogador adversário, e isso deu muito certo nesse jogo. O Borussia Dortmund conseguiu roubar muitas bolas, destaque também ali para toda a movimentação de marcação ofensiva dessa equipe do Kovac, que está cada vez mais coordenada. O Job Bellingham e o Imetcha vem se entrosando cada vez mais. O Bellingham ainda segue meio burocrático com a bola, ele não consegue desenvolver tão bem o jogo ofensivo, porém ele nesse perde-pressiona, nessa marcação alta, ele é muito importante para fechar espaço, para fechar a linha de passe. Nessa partida ele teve 7 recuperações de bola, realmente um desempenho que vem crescendo. Ele que no começo da temporada foi muito criticado, inclusive por mim, né? Porque além dele não estar jogando bem, ele tinha toda aquela polêmica em relação ao pai dele cobrar escalação, cobrar minutos, o que eu achava um absurdo. Aí ele entrava em campo e teve o que teve, né, contra o Bayern de Munique, aquele erro grosseiro dele. Então, um começo conturbado, porém ele é um jogador que veio de uma segunda divisão inglesa, então tem que ter paciência, dar tempo para o jogador evoluir. Algo que aconteceu com o Imetcha, por exemplo, quando ele chegou do próprio Wolfsburg, né? Teve um período ali difícil, mas ele hoje é um dos pilares, talvez o jogador mais regular da equipe na temporada, e os dois juntos nesse momento tá dando muito certo. A gente viu o Sabitzer voltando de lesão
nesse jogo, né? Ele entrou ali no segundo tempo e hoje eu manteria a dupla Mecha e Bellingham. Por mais que o Sabitzer ao longo da temporada seja de forma merecida o titular, até porque não teve tanta concorrência, né? O Pascal Gross caiu muito de rendimento de uma temporada para outra. O West Ham nem se fala, né? É um jogador muito abaixo tecnicamente. Aí fica a disputa entre ele e o Bellingham. O Bellingham vive o melhor momento dele em Dortmund e hoje para mim é merecidamente titular e deve seguir. Porque o que ele e o Nmecha fazem nessa pressão é algo colossal. E o Nmecha consegue suprir bem essa dificuldade do Bellingham no setor ofensivo. É um jogador que consegue articular bem as jogadas. Então eu realmente fiquei muito satisfeito com esse primeiro tempo da equipe. E essa evolução também do jogo aéreo do Borussia Dortmund. O Kovac, nessa temporada, ele deixou bem claro que o que ele quer da equipe é isso. É um jogo físico e um jogo aéreo. Porque o Borussia Dortmund, o ADM, hoje é reserva. O ADM que é um jogador que pode ser considerado um jogador mais de lado de campo, talvez. E teve as saídas do Duranville, né, que... Teve algum outro jogador que saiu, se eu não me engano? O Gittens, né? O Gittens deixou o clube no início da temporada. Acho que foi isso, né? Se eu não tô ficando doido. Que, como você sabe, minha memória é horrorosa, né? Não lembro de nada. Então, o Borussia Dortmund abriu mão desse jogo de lado de campo para apostar nesse jogo físico e embate aéreo. E nesse jogo foi o suprassumo do que é essa estratégia do Kovac. 4 gols de bola aérea, 4 assistências do Ryerson. O último vídeo foi um vídeo só para o norueguês, que faz uma temporada absurda. Nessa partida teve a melhor atuação da sua carreira, 4 assistências, né? O SofaScore contabilizou ali o último gol pro Benzebaini, o que não faz o menor sentido, porque eu acho que ele nem tocou na bola durante o lance. E contou com uma assistência pro Ryerson, melhor para ele, né? Chegando a 13 assistências na temporada, 6 assistências nos últimos 4 jogos, é realmente um período muito feliz do camisa 26, e ele é outro jogador que é muito importante nessa pressão ali pelo lado direito. O Borussia Dortmund, ele abdica ali do lado esquerdo com o Svensson, ele participa bem menos dos lances ofensivos para dar essa liberdade para o Ryerson e tem dado muito certo, né? Ele vem figurando bem ali nos cruzamentos, seja de bola parada, seja com bola rolando, a gente viu isso nesse jogo. E o Guirassy aproveitando bem as oportunidades, e que bom é ter o Guirassy bem, cara. Ele faz uma diferença danada. A equipe do Borussia Dortmund caiu muito de desempenho justamente no momento em que o Guirassy caiu de desempenho. Aí fica o questionamento. O Guirassy teve essa queda vertiginosa de desempenho por conta da equipe, ou a equipe teve uma queda por causa do centroavante, né? É algo a se questionar, porque é um jogador que, quando ele está bem, influencia muito positivamente no jogo dos seus companheiros. Ele consegue reter bola, ele consegue ser uma opção ali para fazer uma parede, o jogo aéreo é muito bom. Ele é um centroavante realmente muito, muito bom quando está num bom momento. E aparentemente, dessa vez, ele está retornando à boa fase. Teve alguns momentos em que a gente achou, né, ao longo dessa temporada, que ele agora vai, mas sempre caía num ostracismo novamente. Porém, agora já estamos aí no terceiro jogo que ele está marcando, né? Contra o União Berlim ele foi mal, mas marcou 2 gols. Agora contra o Wolfsburg ele fez uma boa partida, conseguiu ser bem participativo, acertando os lances. E mais uma vez fez um bom jogo, 2 gols de cabeça, em que o Bayer também marcou gol, e vai surgindo aí talvez uma dupla de ataque, né? O Kovac alterna muito aquele trio de frente, ora o Brandt vai para o banco, ora o Bayer vai para o banco, aí o ADM joga, o Fábio Silva joga, então talvez ele esteja encaixando ali. O Brandt já conseguiu assumir essa titularidade, hoje ele é titular da equipe, e tem uma lacuna, né, que seja o Bayer ou o ADM ou o Fábio Silva lutando por uma vaga, já que o Guirassy é titular absoluto para o Kovac, mesmo em um momento ruim, né, ele poucas vezes foi para o banco. Mas, terminando ali o assunto do primeiro tempo, eu gostei demais, cara, da primeira etapa da equipe, fiquei muito contente. Quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, eu falei, caramba, que jogo, cara. Isso é Borussia Dortmund, né? Por mais que não tenha aqueles jogadores insinuantes, mas tem uma equipe intensa, uma equipe que marca em cima, que pressiona.
E isso muitas vezes traz até alguns problemas para a defesa. Hoje o Zully foi. Hoje não, né? Que eu tô gravando outro dia. Mas o Zully foi titular ali. É um jogador que, nesse jogo de correr para trás, ele tem muita dificuldade. Se o Borussia Dortmund perde uma bola ali em transição de ataque, ou então não consegue matar um lance gerado desde a defesa adversária, tem muita dificuldade para correr para trás, né? Então isso pode concatenar algumas oportunidades para os adversários. A gente viu isso contra o Wolfsburg, principalmente, né? O Amoura perdeu muitos gols naquele dia. E, mais uma vez, teve um ou outro lance que o Mais conseguiu uma escapada, porém o Kobel estava num dia muito bom também e conseguiu conter. Aí com esse 3-0 no primeiro tempo, que foram os 2 gols do Guirassy de cabeça e o do Bayer, com 3 assistências do Ryerson, o segundo tempo foi muito parecido com o primeiro. O mais hora ou outra ele ensaiava colocar mais homens na frente, mas o Borussia Dortmund logo recuperava a bola e já colocava o seu time inteiro no campo de ataque, seja com bola ou então aquele famoso perde-pressiona, né? Que assim que você perde a bola, você marca forte para tentar recuperar ela mais perto do gol adversário possível, e isso funcionou muito bem. E vale destacar, gente, o Mais vinha numa sequência muito boa, tinha vencido 4 dos últimos 5 jogos. Eu posso até olhar aqui, inclusive, eu tô com o SofaScore aberto. O Mainz, ele vinha de 3 vitórias seguidas. 3 vitórias seguidas e 4 nos últimos 6 jogos, né? 4 nos últimos 5, né? Porque eu tô contando aqui contra o Borussia. Então, venceu 4 de 5 jogos. É uma equipe que vinha muito bem, numa recuperação, tá ali na parte de baixo da tabela, porém vinha numa crescente com bons resultados, e o Borussia Dortmund foi lá e sapecou um 4-0. Não é qualquer time, a gente sabe muito bem, a gente viu o que aconteceu na temporada 22-23, né? Então não podemos subestimar esse adversário de vermelho aí. E como eu falei, eles tentaram ali se engraçar em alguns momentos, mas o Borussia Dortmund não deu muita oportunidade. E esse jogo poderia ter terminado com mais gols. O Brandt teve oportunidade boa de finalização, o Immetcha teve oportunidade boa de marcar, pararam no goleiro. O Bayer também teve uma finalização de fora da área, muito boa, que o goleiro fez uma boa defesa também. Então, eu falo sem medo de errar que essa foi a melhor atuação do Borussia Dortmund na temporada 25-26, justamente pela constância nos 2 tempos. Talvez teve algum outro jogo, por exemplo, o segundo tempo contra o Bayern de Munique na Allianz Arena foi muito bom também, né? A gente até se questionou naquele dia se o porquê o Borussia Dortmund fez isso no primeiro tempo também, né? Já que voltou para o segundo tempo outro time, conseguiu deixar o Bayern numa situação difícil naquele jogo, mesmo jogando fora de casa em Munique. Então tem alguns lapsos, alguns tempos bons, porém acredito que nenhuma partida foi com 2 tempos com nível altíssimo. O Borussia Dortmund fez os 2 tempos de forma excepcional. Terminou com uma goleada e sem sofrer gols. Esse é aquele placar perfeito, né? Você não sofre e marca muitos gols, então realmente uma partida realmente, nossa, aquele jogo que você termina e fala, caramba, é isso que eu quero ver. Finalmente aconteceu esse jogo, a gente estava esperando, a equipe vencia, mas não convencia, e dessa vez venceu e convenceu. Fiquei muito contente com o resultado. Ali no segundo tempo, em algum outro lance, o Mais conseguiu algumas oportunidades, mas o Kobel, como eu falei, estava num bom dia, conseguiu fazer boas defesas. Então, realmente, cara, que dia, que vitória. E infelizmente o Bayern venceu na rodada, continua a distância em 6 pontos, mas acredito que o principal que a gente pode tirar desses 2 últimos jogos, além do resultado, é que a equipe está numa crescente de desempenho. E talvez no momento em que precise dessa crescente, já que vem com jogos decisivos pela frente. Agora a questão é, o elenco do Borussia é muito curto. Então, por exemplo, principalmente no meio campo, se alguém se lesionar, vai apertar, porque eu diria que hoje o Borussia Dortmund tem apenas 3 meio-campistas que você consiga ter um mínimo de confiança para colocá-los como titular. Eu não conto com o Escam. Eu acredito até que ele consegue ser útil, entrar ali no final do jogo para dar uma rotação para algum atleta, mas começar jogando com ele, por exemplo, é fora de cogitação. É um jogador muito limitado tecnicamente. Ali na defesa já está com muitos problemas, está jogando com Luca Reggiani, né, o nome do zagueiro,
o italiano, jovem das categorias de base. O Mané, que também é da base, estava jogando com mais frequência e infelizmente se machucou. Está jogando com o Zulli, pesando 395 quilos. Aparentemente ele machucou no último jogo, então vamos ver como é que está a situação. E curiosamente foi a melhor atuação do Borussia Dortmund na temporada sem o Nico Schlotterbeck, né, que estava suspenso pelo 5º amarelo e assistiu essa bela partida da arquibancada. É claro, ele é titular e não tem tanta influência assim ele ter atuado ou não para ter uma melhoria de desempenho. Não estou citando isso, mas é curioso, né? Então, um dos melhores jogadores da equipe da temporada não estava em campo e a equipe teve o melhor desempenho, né? É curioso. O 4º gol do Borussia saiu já na reta final da partida, né? Um gol que o SofaScore até cotou ali para o Benzebaini. Como eu falei, eu acredito que o Benzebaini nem tocou na bola na cobrança de escanteio do Raisson. Para mim foi um zagueiro que desviou ela para trás e ela bateu na coxa de outro jogador do Mainz e entrou. Para mim o gol foi contra, mas para o Raisson e para o Benzebaini, que no caso é o melhor dos mundos, né? Cada um sai com uma estatística boa aí para casa. E agora já encerramos aqui o assunto jogo. Realmente, cara, estou muito contente com o que eu vi nessa partida, o primeiro tempo contra o Wolfsburg. Estou animado para os próximos jogos. Assim, como eu falei, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a esse elenco. Essa intensidade que o Borussia Dortmund impôs no primeiro tempo contra o Wolfsburg e nesses 2 tempos contra o Mainz é difícil de manter. Em teoria, você deveria ter um elenco que você pudesse rodar os jogadores para conseguir ter esse desempenho sempre no máximo em muitos jogos. Eu diria que no ataque o Borussia consegue fazer isso. Né? Tem ali Fábio Silva, DM, Bayer, Guirassy, Brandt, jogadores que conseguem ter essa alternância, por mais que tenha oscilação de desempenho. Ali nas alas, também o Raisson e o Ian Couto conseguem alternar em bom nível. O Raisson hoje é merecidamente titular, tanto que né, essa partida é uma prova viva disso. Mas o Ian, quando entra muito bem também. E ele dá uma situação que o Raisson não entrega, que é o jogo por dentro. O Raisson está muito bem ali em jogadas de linha de fundo, de bolas paradas, porém, quando ele parte da direita para dentro, ele tem mais dificuldade. O Ian já consegue costurar jogadas por dentro, isso é muito importante. Então, em alguns contextos, o Ian consegue se sair melhor. Mas hoje o Raisson é merecidamente titular, então tem essa alternância ali na ala direita. Agora, aquele miolo de meio campo e zaga realmente falta banco. Então, isso pode ser determinante em algum momento da temporada, por enquanto não está sendo, mas temos que louvar o trabalho de Niko Kovac, tá? Eu tenho muitas críticas em relação ao desempenho, porém, hoje teve desempenho e teve resultado. É o que a gente espera, e o que ele está fazendo é realmente de tirar o chapéu. O Borussia faz uma campanha histórica na Bundesliga, uma pena que o Bayern de Munique subiu o sarrafo novamente, né? Teve a perda do título para o Bayer Leverkusen, teve alguns momentos de oscilação em outras temporadas, mas nessa eles voltaram naquele modo rolo compressor. Teve uma oscilaçãozinha leve de 2 jogos, não sabemos se isso vai acontecer novamente, mas é papel do Borussia brigar até o final. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse jogo, se você concorda comigo que foi a melhor atuação da equipe na temporada. Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda aqui a comunidade do Borussia Dortmund no Brasil, no YouTube também. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!